Silvio Santos, ou Cenoura Bravanel. Uma figura icônica da TV brasileira. Nascido em 12 de dezembro de 1930 no Rio de Janeiro e faleceu recentemente de broncopneumonia no dia 17 de agosto e deixou um patrimônio declarado de 39 bilhões. Com uma carreira invejável de apresentador e empresário, ao longo dos anos ele conquistou uma legião de fãs e se tornou um dos nomes mais reconhecidos do Brasil. Em 60 anos de trajetória, Silvio Santos protagonizou mais polêmicas do que muita gente em muitas vidas. E mesmo assim, eu nunca ouvi falar de alguém que não gostasse dele. Será que tem algum motivo por trás? Seria uma seita oculta de amantes do Silvio Santos? Então, hoje, a gente vai ver quais foram as polêmicas, críticas e desentendimentos que ele teve no decorrer da vida. E sabe qual é o segredo do Silvio Santos? Ser um péssimo apresentador. Pois é, parece loucura e parece que eu tô exagerando, mas é verdade. E calma que eu vou explicar. Tá bom. Filho de um empresário judeu-grego e uma dona de casa turca, apesar de ser um dos homens mais ricos e influentes do Brasil, o Silvio Santos começou sua carreira vendendo canetas na rua. Isso logo com 14 anos. E foi essa experiência que ele considerava a base do seu sucesso. Agora imagina só, do camelô ao dono de um império de comunicação avaliado em bilhões. Parece roteiro de filme e até virou filme, mas realmente é a vida desse cara. E as coisas começaram a desenrolar para ele depois que o Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, deu para ele o cargo de locutor comercial. Caso Alberto esse, inclusive, que passou mais de 11 anos brigado com o Silvio Santos, tá? E o tão famoso baú da felicidade pertencia ao Manuel de Nóbrega, só que estava à beira da falência. Foi então que ele pediu ajuda do Silvio para salvar essa empresa dele. E de uma forma realmente genial, ele conseguiu fazer isso. É óbvio. Porque o que fez o Silvio Santos se destacar nesse meio não foi apenas ele ser o apresentador perfeito. Isso já tinha de monte. Foi justamente o contrário. O jeito peculiar de falar, as piadas polêmicas e aquela risada inconfundível foram criando uma conexão com o público. E assim, uma conexão única. Era como se ele fosse aquele tio gente boa do churrasco de domingo. Naquela época, lá nos anos 60, os apresentadores eram todos engomadinhos, eles falavam difícil, eram mais sérios. Aí chega o Silvio daquele jeito, dando aquela risada, foi uma revolução. Inclusive, você sabia que o apelido dele é Joaquim? Pois é, foi o Moacir Franco quem deu esse apelido pra ele depois que o Silvio decidiu que os programas do SBT não poderiam citar o nome dele. E aí o apelido pegou e ficou pra sempre. Ele foi casado 2 vezes, teve 6 filhas e por mais de 10 anos ele escondeu que ele era casado. Nas entrevistas, ele conversava mais que político em CPI. Quando perguntavam pra ele da vida pessoal, ele mudava de assunto. E você pode imaginar como ele era obcecado pela sua aparência, né? Ele fez muitas plásticas. E até reza a lenda que ele tinha um espelho mágico que respondia: não, Silvio, você não aparenta ter 120 anos. E a menos que você viva embaixo de uma pedra ou seja realmente muito novo, você com certeza sabe que o Silvio Santos foi sequestrado. Aconteceu em 2001. E primeiro, a Patrícia Bravanel, que na época tinha 23 anos, foi sequestrada e levada para um cativeiro por 1 semana. Ela foi liberada e 2 dias depois, o sequestrador decidiu que ele queria levar o pacote completo e invadiu a mansão do Silvio Santos. Ele e a família dele ficaram reféns por 7 horas. E a parte mais inacreditável é que depois que eles foram libertados, o Silvio foi direto gravar o programa. Ele se candidatou a presidente e não deu certo. Foi em 89 e o Silvio decidiu que apresentar a Porta da Esperança não era mais suficiente. Então ele tentou ser presidente do Brasil. E por incrível que pareça, ele era o primeiro nas pesquisas, assim com folga na liderança. Mas a candidatura foi impugnada. Impugnar é uma palavra bonita para dizer que deu ruim. No caso do Silvio, o TSE achou que tinha umas irregularidades ali e no fim ele teve a candidatura cassada. E a campanha dele só durou 10 dias. Em 2023, a Raquel Sherazade processou o Silvio Santos. A acusação? Assédio moral. Quando ela subiu no palco para receber o prêmio de melhor apresentadora de telejornal, o Silvio falou para ela: eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz. Foi para ler notícias, não para dar a sua opinião. Se você quiser falar sobre política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta, né? Que delicado. Além disso, segundo a defesa dela, o Silvio Santos sempre teve um comportamento depreciativo, preconceituoso, vexatório, humilhante e constrangedor.
além de ter uma atitude nitidamente machista. Parece que nem todo mundo achava graça nas piadolas dele. Falando em piadolas, o Silvio sempre foi o rei do duplo sentido e dos comentários controversos. Isso rendeu tanto risadas quanto críticas ao longo dos anos. E aí entra aquela questão, o que era engraçado nos anos 80, nem sempre vai ser engraçado hoje em dia. Principalmente por uma questão legal. Nos anos 80, 90, o auditório explodia de rir com essas tiradas dele. As pessoas iam no programa, elas assistiam TV pra ver isso, pra consumir isso. E aí veio o século XXI bater na porta, e ao invés dele evoluir junto, parece que ele continuou achando engraçado fazer esse tipo de coisa. Fosse porque dava ibope ou simplesmente por uma falta de noção. Era piada sobre mulheres, comentário sobre aparência, todo tipo de coisa que pudesse causar desconforto pro alvo. E eu vou citar aqui só alguns, senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas teve uma vez que ele ficou falando do corpo da Cláudia Leite. E mesmo com ela totalmente sem graça, com aquela situação super constrangedora, ele continuou insistindo nas roupas e no corpo dela. E nem quando ela disse que ela era casada, ele parou. Ah, mas isso não é nada demais. Ele terminou a brincadeira dizendo que ele não ia abraçar ela porque ele não podia ficar excitado. Teve o caso de uma mulher trans também, que ele ficou fazendo um zilhão de perguntas desnecessárias, perguntando se ela era homem e mais um monte de coisa indiscreta, tipo se ela tinha Bilal. A moça, com uma paciência além do limite do que eu teria, tentou explicar tudo, dizendo que já tinha sido, mas que não era mais, e que ela tinha feito uma cirurgia. Mas como se não bastasse, ele ainda disse que ele só acreditava vendo e ele realmente pediu pra ver. Também teve a vez que o Silvio ficou elogiando o decote da Ellen Ganzaroli. E mesmo quando a filha dele mandou ele parar, ele puxou a moça e tocou nas peitiolas dela. E não foi só dela que ele tocou nas peitiolas. Teve a Lívia Andrade também, que, nossa, coitada, essa sofreu. Mais de uma vez, inclusive. Vamos lembrar que ele é casado. Não que isso vale alguma coisa para algumas pessoas. Ah, e de caso com a Ellen, também teve uma vez que ele ficou falando que as pessoas disseram que ela não usava calcinha. E fez ela tirar a saia pra provar. Ela ficou literalmente só de calcinha no negócio, tapando com 2 folhas. Teve essa vez aqui também, que até hoje eu não entendi por que caralhos ele fez isso. E eu digo ele, porque era ele quem vetava o corte das piadas. E a resposta era realmente o que você está pensando. E não faz o menor sentido, porque o programa ele passava num domingo à tarde. Era uma coisa pra crianças e pra família assistirem. Teve a vez também que ele foi acusado de racismo e gordofobia, foi assim um combo de uma vez só. Ele disse para uma das participantes que estava ali num concurso de plus size que, embora ela fosse a única negra, ela era bonita de verdade. Mas calma que tem mais. Ele disse que casar com ela seriam 2 prazeres, um na hora do bem bom e outro na hora dela sair de cima. Teve também a vez que ele zoou o cabelo da Julia Oliver, que era atriz de Chiquititas, e ela é negra. Olha só. Falando em crianças, teve uma pergunta sem noção que ele fez pra uma, só que nessa ele não saiu impune. Ele teve que pagar 50 mil reais pra mãe dela. Teve a vez que ele levantou a saia de uma convidada, agarrou uma moça da plateia por trás, falou que a Ellen tava engordando, falou que a Maísa tinha tendência a engordar. Enfim, tiveram muitas e muitas outras pérolas dessas. Só que se eu for contar todas, a gente vai ficar aqui até 2050. Rolou um boato de que o Silvio tinha um filho não reconhecido. Um homem chamado Hugo Sérgio Marques entrou na justiça, alegando ser o filho do Silvio Santos. Isso teria acontecido depois que um suposto romance entre a mãe do Hugo com o Silvio tinha acontecido quando ela tinha 21 anos e o apresentador ainda estava começando a carreira com 25. Mas o Silvio, que normalmente distribui dinheiro e barras de ouro por aí, dessa vez decidiu segurar a dele. E ele se recusou não uma, mas várias vezes a fazer o teste de DNA. E a treta foi tão grande que chegou no Supremo Tribunal Federal. Dizem que o STF em 2005 chegou a reconhecer o Hugo como filho do Silvio Santos, mesmo sem o teste de DNA. Mas o que eu encontrei foi só que o STF não reconheceu a paternidade, nem ordenou ou permitiu que o Hugo adotasse o Abravanel como seu sobrenome. E no fim, o moço morreu sem saber, sem ter a paternidade investigada. Mas disso tudo, de todas as polêmicas que envolvem ele, eu acho que a que mais me intriga é a que envolveu a Maísa. Todo mundo esperava que a Maísa fosse fazer uma homenagem esplendorosa. Afinal, ela cresceu nos palcos do SBT, né?
Só que ela recusou os convites da Globo e do SBT e decidiu não homenagear o Silvio Santos ao vivo, citando razões pessoais e profissionais para sua escolha. Ela postou um vídeo nos stories explicando tudo e que já tinha prestado as suas homenagens em vida. Mas também não foi como se ela não tivesse feito absolutamente nada. Ela disse coisas bonitas, relembrou momentos. Enfim. E assim, essa história toda, ela me intriga, porque todo mundo fala da Maísa como se ela fosse uma criança ainda. Ela cresceu no SBT e tal, só que assim que ela fez 18 anos, ela vazou de lá. Mas em determinado momento do crescimento dela, eu sempre me perguntei se ela nunca se incomodou com esse comportamento ou com essas piadas completamente sem noção do Silvio. E aí ela recusar os convites num momento tão importante, tão relevante da história brasileira como esse, só alimenta ainda mais essa minha dúvida. Mas e agora que o Silvio Santos não está mais entre nós? O que vai ser do seu legado? Uma coisa é certa: o impacto do Silvio Santos é inegável, pro bem ou pro mal. Ele transformou o jeito de fazer televisão no Brasil, misturando entretenimento com competição, com aquela conversa e papo meio escrachado. E ele é visto como assim um fenômeno único na TV brasileira. Amado por muitos, criticado por alguns, mas impossível de ser ignorado. E ele provou que, às vezes, ser autêntico, mesmo que isso signifique ser ruim pelos padrões tradicionais, pode ser o segredo para o sucesso. Mas e você? Acha que o Silvio Santos foi um gênio incompreendido ou um apresentador polêmico que teve sorte? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilha com aquele seu tio que ama imitar a risada do Silvio Santos nos churrascos de família. E até o próximo vídeo.